Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o livro O Alienista, do escritor Machado de Assis, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores o maior nome da literatura brasileira. O objetivo aqui é aguçar a curiosidade a respeito dessa obra que foi cuidadosamente preparada para leitores exigentes. Vamos lá? Primeiro vamos falar um pouco sobre este formidável escritor, nascido em 1839, na cidade do Rio de Janeiro. Machado de Assis era um homem à frente de seu tempo, tendo um aspecto visionário. O apelido do autor era o Bruxo do Cosme Velho, uma referência à magia de seus textos e ao bairro em que ele morou durante muitos anos no Rio de Janeiro. Machado de Assis é a maior influência dos escritores brasileiros do fim do século XIX e início do século XX. Ele era capaz de reproduzir em seu extenso legado literário, ao mesmo tempo, as nuances temporais do século XIX e os sofrimentos humanos atemporais. Não à toa transformou-se em um grande clássico e passou a ser traduzido mundo afora. Machado era filho de um artesão negro e de uma lavadeira açoriana. Vivendo uma infância pobre, ficou órfão muito cedo, e por isso foi obrigado a trocar os estudos pelo trabalho. Um de seus empregos foi de tipógrafo e revisor na imprensa nacional. Aos 16 anos publicou seus primeiros poemas, e aos 19, um ensaio sobre o passado, o presente e o futuro da literatura. A partir de 1860, aos 21 anos, tornou-se colunista regular dos jornais do Rio de Janeiro. Machado se tornou funcionário público e assumiu um cargo no Ministério da Agricultura. Também se casou com uma senhora portuguesa de família bem estabelecida, Carolina Augusta Xavier de Novaes, 4 anos mais velha que ele. Para ela, escreveu o poema A Carolina. Com a vida assim arranjada, Machado continuou a se dedicar à carreira de escritor. Primeiro poeta e depois dramaturgo, o autor adotou o gênero romance apenas em 1871, quando lançou em folhetim a obra Ressurreição. Em 1880, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado se reinventa. A partir de então, suas obras constituem retratos psicológicos e sociais perfeitos de sua época. Nos 25 anos seguintes, Machado produziu 5 romances, que o colocaram entre os maiores nomes da literatura universal. A estética realista de Machado de Assis imprime com maior ênfase seu estilo pessoal, marcado por ironias aguçadas, digressões muito bem costuradas e um humor refinado, em constante diálogo com o leitor. Sua visão da mulher também merece destaque. As heroínas de Machado são diferentes daquelas que povoam a literatura do século XIX. As mulheres de seus contos e romances são, em geral, figuras fortes e engenhosas, especialmente quando comparadas com os homens irresponsáveis e tolos que aparecem em muitas das histórias. A Academia Brasileira de Letras, ABL, foi fundada pelo escritor Machado de Assis em 20 de julho de 1897. Ele queria criar uma casa que pudesse tratar e cuidar das questões relativas à língua e à literatura do Brasil. Machado de Assis sofria de epilepsia e por volta dos 40 anos seu estado de saúde se agravou. Morreu em 1908, aos 68 anos, repleto de prestígio e reconhecimento, após percorrer uma história distante daquela vivida na infância de órfão pobre que lutava para sobreviver. Agora vamos nos aprofundar no famoso conto O Alienista. Embora dividido em capítulos e mais longo, a centralidade da ação permite classificar O Alienista como conto e não novela. Publicado pela primeira vez em 1882, O Alienista narra a trajetória do Dr. Simão Bacamarte, na cidade de Itaguaí, de sua ascensão como alienista na criação da Casa Verde à sua morte, depois de internar-se como louco. Machado de Assis era hábil na escolha dos nomes de seus personagens, que carregavam com frequência uma dose de ironia crítica. Bacamarte, por exemplo, é o nome de uma arma de fogo de cano curto, que circulava muito à época. Simão Bacamarte funda a Casa Verde. Era um lugar onde, de maneira absolutamente autoritária, mas travestida de um suposto rigor científico, prendiam os considerados loucos. Os principais personagens do conto são Dr. Simão Bacamarte. Protagonista da história é um homem que vive para a ciência. Dona Evarista,
mulher que não era nem bonita e nem simpática, mas foi escolhida pelo Dr. Bacamarte como esposa. Crispim Soares, boticário da cidade, muito amigo do Dr. Bacamarte. Padre Lopes, homem de muitas virtudes, era o vigário local. Porfírio, o barbeiro, dentro do conto, representa a ambição de poder. Machado critica as questões éticas do ser humano na época em que estava vivendo. Uma crítica não só ao estudo da psicologia humana, como uma crítica ao governo e ao comportamento social da época. Pela falta de conhecimento e entendimento, era fomentada a instauração de poderes que oprimiam a sociedade. Se você chegou até aqui e ainda não leu a obra O Alienista, então leia. E se já leu, que tal reler depois de saber de tudo isto? Esta primorosa edição contém apresentação especial com os especialistas Cláudio Blanc e João César de Castro Rocha, caderno de fotos e curiosidades, Machado de Assis na perspectiva curricular estudantil, questões de vestibulares. Esperamos que goste da obra. Boa leitura e até a próxima!